Nós estamos na sociedade onde está sendo inserido a meritocracia. Isso é muito legal, a pessoa receber o benefício pelo mérito dos seus conhecimentos e do seu empenho no seu trabalho. Mas foi mostrado nessa peça de teatro, que eu acho que vem bem a calhar para a mensagem dessa noite, que ninguém chega no céu pelo mérito, não é verdade? A missionária que pregou na África, nenhum dos que estão aqui, eu estou vendo, que tenha ido na África pregar, que eu saiba. E ela foi na África e o peso dela foi insuficiente. Até evangelista, ainda bem que não chamaram o pastor. Porque então, ninguém tem direito de entrar no céu. Estamos fechados assim? Fala para o seu irmão, você não dá conta. Eu lembro quando as pessoas novas convertidas, evangelizando, um irmão chegou para mim e falou assim, ô irmão Johnson, quando tiver acontecendo arrebatamento, eu garro no teu pé, porque eu sei que eu não vou, mas sei que você vai. Não tem jeito. A gente não vai na carona do pai que ora, da mãe que ora, a gente não vai na carona do pastor, da intercessora, a gente vai na carona do membro da equipe de louvor. Lá, meu irmão, você tem que ter passagem paga. Fala para o seu irmão, a passagem tem que estar paga. Quem dá conta de pagar a passagem para o céu? Ninguém. Mas ela está paga. Quem pagou? Então, quando a gente fala de graça, logo se pensa aquilo que não custa nada. Não é verdade? Graça é algo que é de graça. A maravilhosa graça de Deus, ela não custou nada para mim. Custou? Custou para você? Mas alguém pagou. Esses dias eu ganhei um ingresso para poder ver a corrida. Eu recebi o ingresso de graça. Foi maravilhosa. Alguém pagou pelo ingresso. Mas eu não paguei nada. Para o céu também é assim. E nós vamos para o céu porque a passagem está paga. Simples assim. Agora, como entrar nessa graça? Como entrar nessa graça e viver esse benefício do bilhete da passagem celeste? Então, a Bíblia nos ajuda. Está no texto Romanos, capítulo 4, versículos 4 e 5. Quando eu conheci sobre a graça de Deus, eu vivenciei ela, foi tão maravilhoso isso para mim, porque eu cheguei como o Filipinho que chegou aqui, carregado, não, foi Mateus, chegou pesado, diante de Deus. Mas eu cheguei pesado, ele fazia interpretação, eu cheguei pesado. Porque eu olhava para o meu futuro e só via o seguinte, condenação. É como se tivesse um cartaz na minha testa e dito assim, condenado. Para onde eu ia, eu sentia condenação, peso. Então, às vezes, tinha até medo de escuro, porque eu falava, tem um capeta ali. Porque eu me sentia pecador e sujo. E não tem esse, que nesse mundo, na natureza humana, não cometa pecados. Sim ou não? Todo mundo peca? E porque peca, foi destituído da glória de Deus. E eu conversando com Deus no meu apartamento, na madrugada de um sábado para o domingo, lendo a Bíblia, eu me arrependi. E vi ali textos maravilhosos. Entre eles, dos textos, eu lembro de um. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mais. Então basta? Fala ao seu irmão, creia. Porque tem gente que vai até na igreja, mas não crê em Deus. Tem gente que fala assim, Deus não dá conta de me salvar, é impossível. E ele passa dias após dias com o mesmo estigma, com a mesma marca de derrotado, de condenado, porque ele não viveu a graça. E para viver a graça tem que ter... Alguém arrisca? Mais alto? Fé. Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5. Ora, aquele que faz qualquer obra, não é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Simples.
Traduzindo, por mais que você trabalhe para ser salvo, é insuficiente. É a mensagem hoje, que coisa tremenda. Como essa, eu não sabia o teatro de hoje não, mas sabia a palavra. Ainda tinha comentado com a Neide, vou falar sobre graça hoje. E veio essa peça que está falando que eu ia pregar. Eu já até entendo que a pregação está feita. Não ouse subir na balança. Não ouse tomar diante de Deus e dizer, Senhor, eu fiz. Porque a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, está escrito lá, apartai-vos de mim, malditos. Porque ele diz, o povo chega diante de Deus no tribunal, fala assim, igual esse dia, Senhor, Senhor, eu sou salvo, você não é salvo, apartai, mas Senhor, que ele fala assim, eu estive nu e você não me vestiste, estive preso, não me visitaste, estive doente. Então, ele comenta algo sobre o amor, sobre a participação desse reino de Deus, que eles não participaram. E quando você é salvo e está em Cristo, Cristo habita em você e age em você. Você entende isso? Então o texto aqui está dizendo, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Por mais que você trabalhe, e é importante trabalhar na obra de Deus, porque uma coisa é salvação, outra coisa é galardão. Fala para o seu irmão, galardão é diferente de salvação. E galardão, e a Bíblia fala sobre galardão de pessoas que trabalham na obra, que recebem às vezes pouco, mas se dedicam e multiplicam o talento ao ponto de ser reconhecido por Deus e ser galardoado por aquele que é dono da obra. Galardão, meu amado, nós vamos receber. Então quando você faz a obra, quando você dedica, quando você ama, quando você atua, quando a vida tem diferença na terra, como diferença? Você não passou na terra sem praticar o amor, mas aonde você passou, deixou as marcas do Evangelho, o amor de Deus, a prática da justiça, dos dons de Deus, do amor de Deus, você recebe galardão, porque você influenciou, tocou em coração, foi um instrumento de Deus, mas você não é salvo por isso. Tem que saber separar. Porque são pessoas que às vezes passam a vida inteira pecando, errando, roubando, mentindo, prostituindo, adulterando, fazendo coisas erradas, mas um dia, no momento final, ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele fala, Senhor, eu confesso, sou pecador, mas tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. A Bíblia nos ensina que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perdoa os nossos pecados, porque Ele já pagou na cruz o preço do perdão dos nossos pecados. Oh, coisa boa! É simples, esse evangelho tem que sempre voltar ao altar, porque, meu amado, quando as pessoas começam a dizer, eu sou da igreja muito boa, da igreja A, da igreja B, aquela igreja é uma bênção, você é salvo porque eu sou dela. Não é salvo porque você é membro de uma igreja, você é salvo porque você crê no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos salvos por causa de Jesus, por causa da cruz de Jesus. Mas nós somos galardoados quando nós fazemos a obra. Agora, Deus sabe o tamanho do galardão que Ele vai dar, porque Ele sabe o coração e o sentimento de cada um. Quando nós fazemos pelo amor, pela obra, você nem se preocupa se alguém vai ver, porque Deus está vendo. No trabalho, a gente muito se preocupa, e eu já na história de profissional de 30 anos, 30 e poucos anos de trabalho, eu sempre via, e teve uma época que eu me preocupava se o pessoal percebia ou não o meu trabalho para ser valorizado, ser reconhecido. E com o tempo eu descobri, eu falei, não se preocupa não, falo com o pessoal mais jovem, começa, se preocupa não, faça bem feito, sempre tem alguém vendo. Com Deus, faça o bem feito, que Ele está vendo. Há o galardão da parte de Deus que vai te galardoar. E Jesus vai salvar todos que creem nele. Um momento, meu amado, que confessa a Ele, que entrega a vida a Ele e confia nele. E o perdão vem para esse, porque já foi pago. É mérito de Jesus e a glória vai para Ele. Não é glória do homem, mas a glória de Deus que salvou todo aquele que nele crê. Aleluia, isso é bom demais. Isso era tão importante e tão entendido na igreja primitiva, que teve uma época de muita perseguição e de luta.
E sempre no final das cartas escrevia que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja convosco. É a bênção apostólica. O último livro da Bíblia, nesse conjunto de livros, a Bíblia, no versículo 21, em Apocalipse diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Para a gente que lê o texto, às vezes só parece um jargão, uma expressão, uma norma literária. Para quem escrevia, não. Era uma coisa desejada, era uma coisa ensinada, era uma coisa compartilhada entre aqueles que viviam a igreja. E às vezes nós falamos isso, mas não colocamos o peso, o significado nisso. E às vezes lemos o texto e não entendemos o peso do significado de graça. Mas quando você olha para esse texto junto com a pena do autor, você vê o autor escrevendo esse texto, talvez com marcas de chibata, talvez com marcas de sofrimento, de algemas, e com uma história de lutas, de provas, em que ele foi muitas vezes exposto à morte, mas sempre com a esperança, e dizendo àquelas pessoas que recebiam a carta, que iam ver um texto que falava sobre a revelação do fim, que a graça esteja, que nunca perca, meu amado, aquilo que é principal para a entrada no reino da salvação, que a graça de Deus é alguém que pagou para você, e você reconhece que está recebendo de graça. Então nunca diga que eu sou merecedor, meu amado, do reino da salvação. Você é merecedor da graça, ou seja, você precisa da graça de Deus para ser salvo, mas ninguém tem direito de entrar no reino de Deus pelas suas obras. É aquele texto que sempre eu gosto de meditar nele, do filho pródigo. O filho pródigo, ele está lá junto aos porcos, largou o pai com tudo o que o pai dava a ele, e ele foi para o mundo, gastou tudo. No final ele lembra assim: meu pai é um bom homem, voltarei para a casa do meu pai, quem sabe eu possa trabalhar como jornaleiro, ou seja, ser diarista na fazenda do meu pai, e poder comer junto com os empregados, porque ele trata bem os empregados dele. Ele não achava-se digno de ser chamado filho, tanto que quando ele chegou do pai, fala assim: pai, pequei contra Deus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não está olhando para isso, meu amado. A graça de Deus é algo assim, ele não olha se a pessoa merece, mas quando a pessoa se volta para Deus e diz: Deus, eu não mereço entrar no céu, mas Jesus Cristo morreu na cruz, tem misericórdia, perdoa o meu pecado, me recebe na tua presença. A Bíblia diz que o pai saiu correndo em direção ao filho. Entenda que um pai naquela geração, naquela época, ele não corria até o filho, ele ficava em pé e o filho corria até o pai. Só corria, meu amado, um homem de posse, um homem de postura, um homem de família, ele só corria quando tinha que entrar na batalha, porque era um momento que o guerreiro entrava na batalha e tinha que correr para entrar na batalha, era um motivo de honra. Mas com o filho, ele não corria o filho corria para o pai. E o texto diz diferente, que o pai correu até o filho. O pai, um homem judeu, ele não tocaria no homem imundo, porque ele se tornaria imundo. Então esse homem tinha que se purificar, se limpar, porque ele estava junto a porcos, ele estava junto aos ímpios, ele estava na mesa do pecado. Mas ali, a palavra de Deus diz que ele não se purifica primeiro para chegar a mim. A Bíblia diz que quando o homem, o filho pródigo, voltou para a casa do pai, o pai correu a ele e abraçou ele, aleluia, e falou: dê um banho no meu filho, aleluia, dá uma roupa nova para o meu filho, põe um anel no dedo do meu filho. Está dizendo para ele que eu te limpo, eu te restituo, e eu digo a você que eu tenho uma aliança com você, mas eu não sou merecedor, mas você é meu filho, aleluia. Isso é graça, isso é graça. A graça de Deus que nos atingiu. Quando você se volta para Deus, você pode estar fedendo porco, mas Ele, aleluia, vai te abraçar gostoso, vai te abençoar e vai te restaurar na presença dEle.
Eu não consigo me afastar da obra de Deus, não porque eu queira ter mérito, é porque a liberdade, o amor de Deus que Ele me alcançou, me constrange, Ele me move, e eu quero estar sempre envolvido, dedicado de alguma forma, ligado ao reino de Deus, porque, meu amado, a gente não pode fazer por obrigação, mas o amor de Jesus no nosso coração nos faz vivenciar a graça, e a graça nos faz compartilhar ela com alguém. Fala para o seu irmão, a graça te abençoe. A graça. A graça. Eu estou lembrando o tempo todo de um homem aqui e eu quero falar da história dele. Eu não vou citar o nome, eu vou trocar os nomes. Vou dizer que o nome dele é Carlos. Tem gente aqui que conhece ele. Não é da igreja. Ele tem uma esposa, e há muitos anos atrás, há uns 12 anos atrás, eu acompanhei a história dele de perto. Ele tinha uma esposa que eu quero chamar de Joana, Carlos e Joana. Essa esposa estava com uma criança de colo, bebê, filho deles, e ela teve uma depressão pós-parto. Os dois eram da igreja, aplicados, dedicados. E aquele homem, acompanhando a doença da sua esposa, sempre ali preocupado para ela restaurar. Mas ele tinha que trabalhar, saiu para o trabalho, deixou ela em casa, e ela com aquela depressão, com aquele pensamento de morte, o tempo todo fragilizada, por um momento que ela estava vivendo. Ela pegou a criança e foi em direção a um lago. E entrou no lago para se matar, junto com a criança. Então aquela mulher, a Joana, ela com a criança no colo, conseguiu que a criança morresse, mas ela não morreu. É uma coisa chocante. Esse marido era a filha única que ele tinha. E viu aquela situação, um homem da igreja. E viu que ela estava realmente com transtorno, ela estava com um problema psicológico, psiquiátrico, e precisava de tratamento. Eu sei que muitos homens, talvez você, irmão que está me ouvindo, não, como diz o jovem, não seguraria a onda. Por quê? Como conviver agora com uma mulher que fez uma coisa dessa envergadura? E eu vejo nisso, muitas vezes, o ato da graça, a presença da graça. E aqui eu fui procurado por um pastor amigo, e falou, olha pastor, tem essa história, o homem está na situação, e por um acaso ele trabalhava numa empresa que prestava serviço, e presta serviço até hoje a CAESB, é um homem muito bem sucedido na questão profissional. E eu fui no hospício em Anápolis, acompanhei aquela mulher, orei uma vez, orei 2 vezes, acompanhei esse homem aqui, ela saiu do hospício, teve questão judicial, julgamento, e aquele homem não abandonou aquela mulher. Eu ficava impressionado, porque ela ficou muito tempo, ela perdeu o controle de si, ela era uma pessoa que perdeu o cuidado de si, e aquele homem, com a postura digna, não via erro, não via falha, não via pecado, um homem bonito, a mulher, ela ficou numa situação muito difícil, e ele continuou amando ela, cuidando dela, sem poder ter, digamos, uma mulher em casa e ter uma história dessa. Eu olhava assim, eu falei, meu Deus, como este homem me dá um exemplo do exercício da graça. Eu não sei se eu daria conta de fazer como esse homem faz. A gente ia orar, mas orava e saía, ele estava todo dia. Às vezes, quando nós estamos com pessoas do nosso lado, deu o primeiro probleminha, você quer jogar fora. Quer rifar, quer desistir daquela pessoa, por quê? Porque você não quer suportar aquele problema. E aquele homem, ele tinha sido alcançado pela graça de Deus, e agora ele estava numa posição em que a graça de Deus tinha que estar nele. Você entende isso? Mas como é difícil acompanhar, arrumar advogado, pegar laudos, estar atento a tudo, largando o trabalho e cuidando da mulher durante todo o tempo. Detalhe, ela ficou durante uns 8 anos com aquela depressão e com aquela enfermidade, ficou vários anos internado naquele hospício, até que ela ficou aos cuidados do marido. Acompanhei ela, eles mudaram para o Gama, eu fui com a Márcia lá, visitei a casa, e ainda ela falava coisa com coisa. Mas que perseverança da graça de um homem para com a mulher. Que hoje nos chama a atenção da graça do pai que deve ter para com o filho,
da graça da esposa que deve ter para com o marido, da graça do marido para com a esposa, de irmão para com o irmão, porque o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele é o mestre, então nós somos discípulos, Ele ensina e nós cumprimos aquilo que Ele nos ensina, porque Ele também está em nós, e não é mérito, meu amado, mas o viver a graça é um dizer compartilho desse evangelho, dessa palavra de Deus. Você entende o que eu estou falando? Há um tempo atrás eu quis convidar esse casal para dar uma palestra na igreja. Por quê? Em tudo que acontecia eles me ligavam: pastor, aconteceu isso, fomos chamados na igreja para poder dar treinamento na área financeira. Aleluia, irmão. E ela aí foi recuperando, foi alegrando, foi ajeitando, e tudo ela me ligava para contar, mandar mensagem, e nós ficamos muito amigos. E esse irmão, o Carlos, foi o Carlos que eu dei o nome, né? E a irmã Joana, o ano passado me ligaram. Primeiro ela me ligou, falou: irmão Johnson, eu tenho que te contar. O que foi, irmã Joana? Eu estou grávida. Sabe que a gente, no primeiro momento, pensa: meu Deus. E o marido confirmando: aleluia. Meu Deus, ele esperou tantos anos, ele cuidou tanto tempo, tão dedicado com a graça de Deus, naquele homem fluindo, eu vi Jesus nele. A gente vê Jesus nessas pessoas, porque no primeiro momento a gente fala: não, tem que ser presa mesmo. Em outro lugar fala: tem que ir para a cadeira elétrica. Mas a graça de Deus não, olha, tem jeito, tem restauração, tem cura, tem lugar. A graça de Deus, que a graça de Deus seja contigo. Aleluia. Olha a graça. São exemplos da graça. Você nunca vai dizer da graça tudo o que ela é. O dia que você falar assim: eu quero falar tudo que a graça é, você matou a graça. Ninguém consegue. Sempre aparece uma oportunidade nova de exercer a graça de Deus. Ele exerceu para conosco, nos perdoando. Fala para o seu irmão: perdoe também. Isso é graça. Mas pastor, se eu perdoar, ele vai me ferir de novo. Perdoe de novo. É graça. Eu te pergunto uma coisa: o que é que você vai levar dessa terra? Ficar preso a alguma coisa? Não dá para ficar, irmão. Seja livre. Viva a graça. Envolva-se com a graça. Ame a graça. Case com a graça. Aleluia. A graça divina. Se você tem a graça dentro da sua casa, irmão, se a irmã Graça entrou dentro da sua casa, oh alegria, porque sempre vai ter comunhão entre mãe e filha, entre irmão e irmão, e mãe, mas vai ser relacionamento pai e filho, esposa e esposa, porque a graça vai ser um instrumento para que aquela pessoa tenha acesso de novo ao teu coração, para que você tenha acesso ao coração dela. Mas não presta, não tem jeito. Mas a graça recupera. A gente pensa: puxa vida. Não me responda, mas o que você faria se tivesse o lugar do irmão Carlos? Esperaria 10 anos? Não, presta mais não, toma para lá, toma de volta. Casa com outra. O exemplo do irmão Carlos para mim é uma coisa muito difícil de viver. Eu reconheço. Mas ele é um exemplo da graça de Deus que eu devo seguir no exercício. Detalhe, a Márcia está lembrando aqui, sempre a aliança dela estava no dedo dele, porque ela não podia usar a aliança onde ela estava. Vários anos, a aliança dele e a dela, junto com ele. E a gente chegava assim: ô irmão Carlos, querendo consolar ele, e ele com aquela palavra firme, aquela segurança, cuidando, se alegrando. Incrível, irmão. É Deus conosco. Deus é como o irmão Carlos no sentido da figura, só que muito maior.
É claro, é Deus. Mas Ele vê você fazendo coisas erradas pela loucura sua, pelos atinos da sua mente humana, pela influência, pelos desejos, pela cobiça, pela concupiscência carnal, nós sempre levando a sujeira e o Senhor olhando para nós com graça. Te fazendo, não merecedor, mas participante dessa vida com Ele, dessa comunhão. O Evangelho é bem isso, irmão. O filho pródigo que volta sujo e abraçado pelo pai. Aqueles exemplos de graça, mas muito mais, aquela humanidade pecadora, derrotada, aquela humanidade separada de Deus, cheia de arrogância, de soberba, de guerras, de mentiras, de ciúmes, de prostituições, essa humanidade que merecia a morte, essa humanidade que a terra poderia ser destruída, meu amado, é essa humanidade que Deus olhou de tal maneira que amou e deu o seu Filho, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, você é salvo e o teu nome está escrito no livro da vida. Crê no Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador. A graça de Deus. Aleluia. Você vai fazer uma coisa hoje. Eu vejo um monte de pecador na minha frente. E vocês estão vendo outro pecador falando. Mas fala assim, mas a graça perdoa ele. Nós somos salvos, porque nós cremos que Jesus Cristo pagou o preço. Eu recebo a salvação, não porque eu mereço, mas porque alguém me deu ela de graça. Ele só convida você a andar com Ele pela fé. Isso não é pagamento. Mas se você é salvo, as coisas mudam em você. Você está olhando agora o céu, não mais a terra. Está na terra, faz seu papel, mas você está olhando o céu. Nós vamos para lá. Eu nunca esqueço, e vou comentar para concluir, de uma missionária, grande pregadora, conhecida minha, que eu ficava admirado na forma que ela pregava a palavra, que ela era realmente, é ainda. Vocês não conhecem. Eu conheço ela há muitos anos. E ela num culto de reunião, ela estava feliz porque tinha arrumado um emprego em substituição a uma outra funcionária. Então ela estava substituta. Ela juntou os irmãos no grupo familiar e falou: irmãos, ora por mim. Eu substituí fulana lá no trabalho. Ora para que Deus me dê essa vaga e tire ela. Eu falei: não dá para orar. E às vezes a gente usa a nossa fé, a nossa oração, para prejudicar o outro. Até isso é importante, como nós somos cristãos. A nossa fé, a nossa oração tem que ser para o bem do outro. A gente não pede, dê-me aquilo que não me pertence. Quem decide isso é Deus. Isso mexe no caráter do homem. E eu vejo tantas vezes que a pessoa vai buscar aquilo que não é dele, faz campanha pedindo o que não é dele. Tudo bem que você peça algo que não é seu para que você venha ter, mas nunca peça para tirar do outro. Isso é falta da graça. Pelo contrário, esse é o exercício do egoísmo, que é contrário totalmente da graça. Isso mostra um pouquinho de muitos comportamentos de muitas igrejas hoje em dia. E nós somos a igreja do Senhor que temos que fazer a diferença, a graça. Vocês entenderam? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero sair daqui hoje na certeza que não vou subir na balança. Quem quer subir na balança? Pede para Jesus subir no seu lugar. O peso dele é mais que suficiente para a sua salvação. Mas ande com ele. Porque na hora que você for subir na balança, fala: não, esse é meu lugar. Aí ele fala, aí todo mundo respeita. Porque Jesus pagou.
Ele pagou, e não foi com sangue de animal. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há salvação. Ele derramou o sangue dele. E não é o sangue de um pecador, o sangue do justo, santo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Saia hoje nessa certeza: eu não mereço, mas eu preciso. E pela fé eu tomo posse. Feche teus olhos, levante a tua mão e responda comigo assim, fala: Senhor Deus, eu creio na mensagem do Evangelho, que eu sou perdoado por Ti, pelo poder do sangue de Jesus. Eu rejeito toda acusação que o diabo me faz, porque o sangue de Jesus já pagou a minha dívida, e eu tomo posse disso. Que a Tua graça me alcance e eu seja instrumento para a Tua graça na vida das outras pessoas. Amém. Você entendeu? Aleluia. Fecha os teus olhos um pouquinho. Eu quero orar contigo. Ronde plafia sobre candorinace. Espírito Santo de Deus, meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós viemos na Tua presença esta noite. Chegamos diante da Tua presença com ousadia, sem merecer, mas em nome de Jesus. E eu peço com a Tua igreja: perdoa os pecados, perdoa os nossos pecados, tantos pecados cometidos por conta do egoísmo, por conta das palavras impensadas, das iras, das feitiçarias, das bruxarias, das prostituições. Perdoa a Tua igreja, meu Deus. Abençoa o Teu povo. Que a Tua graça, como foi na igreja antiga, na igreja primitiva, foi com a Tua igreja na história, é com a Tua igreja hoje. Que a Tua graça esteja conosco, que a Tua graça nos abençoe, que a Tua graça nos envolva, que a Tua graça nos leve à Tua presença. Oh, meu Deus, nos abençoa. Labre a cara, mandou manarás. Envolve a Tua igreja, meu Deus. Pobre pecador, Deus me ama. Sinta tocado pela graça de Deus. Mesmo sendo falho, entra na graça de Deus. Mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Que a Tua graça, a graça de Deus entre na Tua casa. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o Seu amor, sem o Seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou Seu Filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o Seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Você não vai sair para sua casa hoje sem se sentir abraçado por Deus, porque o Espírito de Deus te abraça, te recebendo. Você que estava afastado por algum motivo, desanimado, volte. Pobre pecador, Deus me ama. Eu sei que Ele está nos abraçando esta noite. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar, não. Sem o teu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Oh, Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Eu queria saber se nessa noite tem alguém em nosso meio que não é evangélico ainda. Tem alguém em nosso meio não evangélico? Levante a sua mão comigo. Tem uma irmã aqui. Tem alguém em nosso meio que se afastou da igreja por algum motivo? Levante a mão. Eu te pergunto, você quer voltar hoje? Você quer voltar? Venha pra cá, deixa eu orar por você. Posso orar por você? Vou orar. Quão grande é esse amor?